Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso Google Sala de Aula. Então, agora, a partir do momento que eu entro no Google Sala de Aula, já não aparece mais uma página em branco dizendo que eu não tenho turma cadastrada. Vai aparecer para mim aqui a minha turma que eu criei, certo? Então, criei a turma, está aqui criada, vou entrar na minha turma. O próximo passo agora que a gente vai aprender é a criar atividades. Então, simples, também tranquilo, tá? Vamos lá. Atividades, cliquei aqui atividades. E ele vai apresentar esse botão aqui, ó, no baizinho, criar. Então, eu vou clicar no criar. Tem várias opções aqui para que eu possa utilizar, tá? A primeira que a gente vai estar vendo aqui é criar atividade. Então, cliquei em criar, clico em atividade. Então, qual é a atividade que eu quero criar aqui? Você vai dar um título, né, para essa atividade. Vamos por lá. Exercício de fixação de conteúdo. Por exemplo, né? Dei o título para minha atividade. Aqui eu vou estar colocando as instruções. Então, quais são as instruções que eu quero passar para o meu aluno para que ele faça essa atividade, né? Então, poderia ser: leia o texto e responda as questões. Tá? Um exemplo aqui. Claro que precisam ser bem elaborados isso aí, né? Então, coloquei o título, coloquei as instruções, e aí eu tenho a opção aqui. Eu já tenho lá aquela atividade que eu enviei para a supervisora já verificou, já aprovou, e eu preciso colocá-la aqui. Então, já tenho a atividade pronta. Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar. E onde ela está? Ela está salva no Google Drive. Posso ensinar vocês a utilizarem o Google Drive também, bem interessante, tá? Salvar na nuvem os arquivos. Geralmente, o que a gente vai pegar? Vai pegar algum arquivo que está salvo no nosso computador. Então, eu vou utilizar o quê? Arquivo. Quando eu clico em arquivo, ele vai me pedir para selecionar o arquivo do seu dispositivo. Então, eu vou clicar aqui, vou escolher uma atividade. Então, vou até pegar essa aqui, ó. Atividade para o portal primeiro ano. E vou clicar em abrir. Aqui já vai ficar adicionada a minha atividade. Certo? Então, está aqui essa atividade que eu quero enviar, sim. Quero mais algum? Tem mais uma que eu quero colocar. Então, vou de novo adicionar arquivo, escolho outra atividade, clico aqui. Então, eu posso colocar 2 arquivos, 3 ou mais, na mesma atividade. Selecionei aqui, clico aqui, fazer upload. Tá? Então, o que ele vai fazer? Vai trazer para mim as 2 atividades que eu selecionei. Então, eu tenho um título, tenho as instruções e tenho as atividades que é para o meu aluno resolver, certo? Aqui do lado, eu tenho as opções. Então, para quem que eu quero enviar essas atividades? Para todos os meus alunos, né? Eu tenho um aluno que está com dificuldade, então eu preparei algumas atividades para ele, específico, para que ele consiga recuperar o que ele perdeu, para que ele trabalhe um pouquinho mais em cima de alguma coisa que ele tem dificuldade. Eu posso selecionar apenas aquele aluno aqui e está enviando só para ele. Nesse caso aqui, seriam para todos os alunos, ok? Então, eu tenho essa opção também que eu acho bem interessante
de estar escolhendo alguns alunos para enviar algumas outras atividades, tá? Daí só ele que vai receber. Neste caso aqui, a gente vai escolher todos os alunos, tá? Então tá, escolhi. Vou enviar para todos os alunos. Pontos. Nesse caso, a gente não vai estar atribuindo pontos para essas atividades. Sem nota, né? Então, vou deixar sem nota. Não vou estar avaliando o meu aluno nesse momento. Data da entrega. Então, eu posso definir aqui qual é o dia que o meu aluno precisa me entregar essa atividade. Né? Não vou deixar livre lá para que ele faça quando ele quiser. Então, vou escolher a opção aqui, ó. Hoje é dia 29, vou dar 2 dias aí para ele estar fazendo atividade. Então, vou colocar aqui, ó. Ele vai ter final de semana. Então, na segunda-feira, dia 4, ele precisa me entregar essa atividade. Certo? Então, aqui, ó. Dia 4, hora opcional. Claro que a gente não precisa colocar hora, né? Então, ele já tem a data da entrega selecionada. Aqui, tópico. Você pode criar um tópico ou não. E rúbrica também a gente não vai estar utilizando. Então, aqui, ó, coloquei o que é essencial: título, as instruções de como ele vai fazer e a atividade em si, para ele estar utilizando. Tudo preenchido, com data de entrega, sem nota, para todos os alunos. Vou clicar aqui em criar atividade. Então, a partir deste momento, eu já tenho uma atividade criada aqui, ó. Então, exercício, fixação de conteúdo criado. Se eu clicar aqui, eu vou ver aqui o que tem nessa atividade. Aqui tem a instrução, né? E os 2 arquivos que eu anexei. Beleza, já tenho uma atividade criada. A próxima opção seria criar uma atividade com teste. Acredito que também a gente não vai estar utilizando neste momento, tá? Mas como é que funciona? Eu vou clicar aqui. Para trabalhar com atividade com teste, a gente teria que utilizar o formulário Google. O formulário Google, ele permite que a gente crie formulários que o aluno possa responder online e nos enviar com a resposta, tá? Então, seria um outro tutorial, uma outra atividade. A gente não vai estar utilizando isso agora. Seria a mesma coisa da atividade normal. Colocar o título, colocar as instruções, só que a gente teria que estar criando um formulário Google com essas atividades. Neste momento, a gente não vai criar formulário, ok? Depois, mais pra frente, se vocês tiverem interesse, ou conforme a coisa for acontecendo, a gente pode estar tendo uma aula de como criar os seus formulários. É bem interessante esse formulário Google aqui para fazer atividade. O aluno pode, e conforme ele for respondendo, ele já pode saber se a resposta dele está correta ou não. É bem legal. Mas nesse momento a gente não vai utilizar, ok? Continuando aqui nas atividades, então já foi atividade com teste. Nós podemos criar aqui uma pergunta, né? Uma pergunta direto aqui na nossa turma, né? Sem ter que anexar nenhum arquivo. Então, eu clico aqui em pergunta. Então, vou lá. Pergunta boba aqui, tá? Qual é o seu nome? Tá? Criei aqui uma pergunta. Para essa pergunta, eu vou dar a opção para o meu aluno de responder com múltipla escolha ou de responder uma resposta curta, onde ele vai digitar a resposta, tá? Então, se eu escolho resposta curta, ele vai dar a opção para o aluno digitar. Aqui, instruções, a mesma coisa da outra atividade. Como é que ele precisa executar essa atividade que eu estou criando aqui para ele, essa pergunta que eu estou criando para ele, tá? Se eu definir aqui que vai ser uma múltipla escolha, então eu tenho que colocar as opções, tá? Claro que para essa pergunta eu não tenho opção, né? Então vamos colocar aqui qual sua cor preferida, tá? Qual sua cor preferida? Opção 1, verde.
Opção 2, vermelho. E aqui posso colocando quantas opções eu achar necessário, tá? Tá vendo? Clico aqui, ó, ele já vai me dando. Ah, tem mais uma. Clico aqui e escrevo. É azul. Ah, é assim por diante. Bem simples, né? Então, adicionei aqui as opções de múltipla escolha e vou clicar aqui em... Ah, tá. Posso escolher aqui também, né? A opção, no caso, sem nota, né? A data da entrega. Então, vou colocar aqui dia 11 de maio, tá? Tem prazo aí para entregar. E vou clicar aqui em perguntar. Pronto, já tenho duas atividades aqui, certo? Lembra que eu falei para vocês do mural, que ele vai atualizar tudo que acontecer na turma? Então, se eu clicar aqui no mural, eu vou verificar, ó, que eu tenho uma atividade postada, que é o exercício de fixação, e uma pergunta, né? Então, tudo que eu fizer, ele vai deixar atualizado aqui, porque assim que o professor entrar, que o aluno entrar, ele vai dar uma olhada no mural e já vai saber que ele tem alguma coisa nova postada, alguma informação que ele pode não ter visto, né? Então, fica atualizado aqui. A próxima aqui é a criação de material. Isso aqui é muito legal, acredito que vocês vão utilizar bastante. Cliquei aqui em material, coloco o título, coloco a descrição, tudo aqui é o mesmo padrão, tá? E aqui eu adiciono. Por que separado o material? Porque isso aqui, o aluno não vai ter que entregar uma atividade, você apenas está disponibilizando para o aluno um material, uma pesquisa, um vídeo, né? Alguma coisa que você queira que ele utilize como apoio, como um material a mais para suas aulas, tá? Eu acho bem interessante aqui colocar vídeos, né? Apostilas, arquivos, enfim. Do mesmo jeito funciona. Coloco o título, coloco a descrição e adiciono aqui aquilo que eu quero. Então pode ser um link, né, da internet, pode ser um arquivo salvo no meu computador, enfim. Aqui do mesmo jeito eu posso escolher para todos os alunos e clico aqui em postar, tá? Não vou fazer aqui agora, porque é o mesmo padrão das outras atividades. O próximo item aqui que a gente tem é reutilizar uma postagem. Neste momento, a gente não vai estar utilizando isso. Por quê? Porque vocês vão ter uma turma só. Ah, mas eu gostei tanto desse Google Sala de Aula que eu vou começar a utilizar como uma turma que eu tenho lá na outra escola. Então, tudo que vocês fazem nessa turma, você pode reutilizar para uma outra turma que você tiver. Uma outra sala de aula, certo? Então, cliquei lá, né? Quero reutilizar uma postagem. Cliquei lá. Qual é, bom, aqui a gente precisa selecionar a turma, né? Vamos supor aqui, o pré, educação infantil. O que tem lá no pré? Tenho duas atividades, ó. Quero utilizar essa atividade aqui do dia 13. Então, eu clico aqui no dia 13 e reutilizar, certo? Aí ele vai abrir para mim aqui a postagem lá do pré que eu já tinha criado, certo? Então, para quem que eu vou mandar? Para todos os alunos, tá? Mesma coisa, tá tudo ok? Quero mudar alguma coisa? Não? Clique em postar. Então, apareceu aqui para mim, ó, uma atividade que eu tinha lá na outra turma e eu trouxe aqui para essa turma dos professores, certo? Sem precisar anexar tudo de novo, criar tudo de novo. Já estava criado, eu só reutilizei. É bem interessante, bem prático. A outra opção que a gente tem, isso aqui a gente também vai utilizar, e eu vou pedir para que cada professor faça o seu tópico. Então, o professor regente já vai ter criado a turma, né? Então, cada professor de área agora vai estar criando o seu tópico. Por quê? Nós vamos criar aqui, daí eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui, só para que vocês entendam, no nosso mural nós já temos todas as atividades, né? Então, o que nós precisamos fazer para que nossa sala fique organizada, tanto para o aluno quanto para o professor? Eu vou criar aqui um tópico, então vou lá, criar tópico,
Eu vou criar o tópico informática. Por quê? É a minha disciplina. Então, eu estou dentro dessa turma, sou professora de informática e crio o meu tópico. Por quê? Porque quando eu for postar algum material, alguma atividade, eu vou postar dentro do tópico de informática. Então, se o aluno quiser acessar qualquer conteúdo, qualquer atividade de informática, ele sabe que ele vai naquele lugar para procurar aquele conteúdo. Então, não vai ficar aquele monte de atividades e conteúdos perdidos, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui, tópico, informática, e clique em adicionar. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho as atividades normais da minha sala de aula e agora eu tenho um tópico aqui, informática. Então, quando eu, professor de informática, for postar alguma coisa na sala de aula, eu vou postar aqui dentro. Ah, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Vamos criar uma atividade aqui, tá? Com o título... Só por informática, tá? Para facilitar aqui. É o título da minha atividade, não tem instruções. Vou adicionar aqui um arquivo. Tá? Aqui, fazer o upload. Do mesmo jeitinho que a gente fez lá, tá? Só que aqui, qual vai ser a diferença para mim neste momento? Que eu vou colocar para todos os alunos, vou colocar sem nota, vou dar uma data de entrega normal, igual aos outros, certo? Só que eu vou escolher aqui, ó, aonde eu quero postar essa minha atividade. Quero postar lá no tópico de informática, porque eu sou professor de informática, eu não quero que fique misturado com o do professor regente, eu não quero que a minha atividade fique lá no professor de educação física, por exemplo, tá? Então, eu vou postar no tópico de informática, certo? E vou clicar aqui em criar atividade. Agora a gente vai visualizar como é que isso ficou. Ó, tenho aqui as atividades postadas do professor regente e tenho a atividade postada do professor de informática. Então, para cada turma, a gente vai ter regente e professores de área. Então, aqui embaixo nós vamos criando informática, educação física, inglês, artes e assim por diante. Porque isso vai fazer com que a nossa sala de aula fique organizada, tanto para o aluno como para o professor. Então, vocês viram como isso aqui vai ser bem importante, porque a gente tem a nossa turma bem organizada. Então, eu vou deixar como atividade para vocês agora a criação, né, dos tópicos aqui de vocês, tá? Então, cada professor de área, monitor, se quiser criar, eu acho que não tem necessidade, que vai estar usando como de regente, né? Mas os professores de área colocarem aqui os tópicos de vocês, tá? Se o professor regente achar interessante colocar algum outro tópico, tá? Separado ali, pode estar criando também, sem problema. Tá? O importante é a gente organizar, para que o aluno tenha facilidade no acesso de cada atividade, de cada material, ok? E, então, criação de atividades e materiais é isso aqui, tá vendo? É bem simples também, é tudo um padrão, então se eu sei fazer um, eu consigo fazer o outro com tranquilidade. Depois eu quero dar uma olhadinha nos tópicos que vocês criaram, vai ser bem legal e vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, certo? Então, até a próxima!